boa noite, meu amigo, uma boa noite, meu irmão. Queremos agradecer a Deus a sua vida, a sua participação conosco neste culto de adoração a Deus, juntamente com a nossa igreja. Nós queremos agradecer a você que tem acompanhado as nossas publicações no Facebook, no YouTube, e queremos pedir a você que continue conosco e compartilhe com os seus amigos, familiares, aquilo que você tem visto e ouvido aqui conosco através dos nossos cultos. Tem hoje um texto bíblico para ser lido que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32, e nós vamos estar usando este texto bíblico para falarmos sobre um tema muito interessante e importante para os nossos dias, que é esperança em meio ao caos. O texto bíblico diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ao lermos este texto bíblico, somos levados a uma importante curiosidade, pois Simeão vai aparecer exclusivamente e unicamente aqui no texto, no Evangelho lido de Lucas, capítulo 2, para depois desaparecer da narrativa bíblica. É muito interessante que o texto bíblico venha destacar também Simeão como um homem justo e piedoso, e como um homem que esperava a consolação de Israel. Se pensarmos em um tempo de grande turbulência política, social, espiritual, econômica e religiosa, que eram predominantes na época em que Simeão vivia, nós logo vamos estar também nos perguntando: como pode um homem do nada aparecer na narrativa bíblica e ser visto como justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel para depois desaparecer da narrativa bíblica? Isto se torna muito interessante em sua observação, porque hoje, em certo sentido, existe muita semelhança, uma semelhança muito grande com relação à época que nós vivemos e à época que viveu Simeão. Pois vivemos hoje um tempo de grandes questionamentos em relação à religião. Existe hoje um descrédito nas instituições, existe uma crise moral e política instalada, existe hoje uma situação social em plena convulsão e uma situação econômica em vertiginoso declínio. Por exemplo, nós vemos na época de Simeão, e mais precisamente um pouco depois no ministério do Senhor Jesus, que muitas pessoas viviam à margem da sociedade, muitos doentes, muitas pessoas em grandes necessidades. O Senhor Jesus mesmo multiplicou por 2 vezes os pães e os peixes e alimentou 2 grandes multidões. O Senhor Jesus curou muitos doentes e teve que trabalhar também a mente e o coração, apelando para a mudança de coração, de mente, de atitude de alguns líderes religiosos, porque dá-nos a entender durante a narrativa bíblica dos evangelhos que naquela época os animais tinham mais valor do que o ser humano.
Ao mesmo tempo em que consideravam a religião institucionalizada, ou seja, o templo, o local de culto, os horários de culto, algo extremamente santo, faziam dele, ou seja, do templo, um covil de ladrões. Ao mesmo tempo em que faziam longas e bonitas orações, na própria oração que faziam, se diziam serem melhores do que outros. Enquanto davam dízimos e ofertas de tudo, abandonavam os seus pais no pretexto de que estavam sendo mais que religiosos. Tiravam um animal do buraco, mas não ajudavam alguém em necessidade durante o dia do sábado. Realmente, Simeão aparece em grande destaque na narrativa bíblica, nem que seja por uma única vez na história, mas ele aparece como um profeta que é um profeta da esperança e do futuro. Diz o texto que ele é movido pelo Espírito Santo e vai ao templo. Fica muito claro aqui no texto que lemos que ele não vai ao templo para fazer longas orações, enaltecendo a si mesmo e menosprezando o outro. O texto deixa muito claro que ele não vai ao templo para fazer parte daquele covil de ladrões. O texto nos deixa muito claro que ele não vai ao templo para lançar como oferta daquilo que lhe sobrava, mas também nos mostra que ele não vai ao templo tão somente para fazer bonito para as pessoas que ali estavam. Ele não vai ao templo como sinônimo de abandono aos pais ou aos familiares, deixando-os em dificuldades na sua casa. Ele simplesmente vai. Ele vai ao templo para adorar. Ele vai ao templo movido pelo Espírito de Deus. E certamente, da mesma forma, movido pelo Espírito de Deus, ele faria assim as suas orações. Da mesma forma, cheio do Espírito de Deus, ele derramaria o seu coração na presença do Senhor. Ele entregaria sim a sua oferta, ele se lembraria sim em suas orações dos seus pais e daqueles que não poderiam estar ali com ele naquele momento. Ele faria sim as suas orações, mas enaltecendo o poder, a majestade e a esperança que podemos ter no Deus Criador de todas as coisas. Simeão merece ser lembrado na narrativa bíblica, nem que seja por uma única vez, porque ele nos parece ser daquelas pessoas que nunca desistem, cuja fé se mantém firme apesar das circunstâncias adversas, apesar de todas as dificuldades que ele mesmo enfrentava em seus dias. Simeão nos parece o tipo de pessoa que, no sentido bonito, belo da palavra, teimam em acreditar naquilo que Deus disse. Simeão é o tipo de pessoa que mantém em seu coração uma esperança que não pode ser abalada jamais pelas circunstâncias do tempo e do espaço, da dificuldade, da luta da vida. Mesmo em idade muito avançada, mesmo pela demora do cumprimento de uma promessa, mesmo a despeito de uma geração pressionada pelas crises, pelo sistema político, social e econômico da época que estava em caos, mesmo por um sistema moral abalado dos seus dias, Simeão é o tipo de pessoa que é chamada na palavra de Deus, muito aqui, especificamente no Evangelho de Lucas, como sendo um homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel.
A questão aqui de ser justo e piedoso já é algo muito importante de ser observado, mas o fato de se dizer que ele esperava a consolação de Israel é algo que, no mínimo, nos surpreende na narrativa bíblica, pois em meio a uma religião de fachada, onde o que transparece, o que importava mais, era a prática exterior de uma religião cujo teor fazia mais mal do que bem. Lá estava um homem chamado Simeão, repito que aparece uma única vez na narrativa bíblica, mas que recebe o destaque de ser justo e piedoso, e muito mais do que isto, um homem que esperava a consolação de Israel. Isso significa muito mais do que parece. Aquele homem esperava a consolação de Israel. Aquele homem esperava o Messias. Aquele homem esperava o Salvador. Aquele homem estava esperando a luz das nações. Aquele homem estava esperando a restauração de um povo todo. E quando ele toma aquele menino em seus braços, no colo, ele se recorda imediatamente o que Deus lhe havia prometido. Era uma promessa de Deus para ele, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Tomado de uma alegria, portanto, indizível, ele ora a Deus e adora a Deus, dizendo: assim como o Senhor prometeu, está acontecendo. Eu estou vendo o Cristo do Senhor, agora podes levar o teu servo. É como se ele estivesse dizendo a Deus, em outras palavras, como o estava dizendo de fato. Tudo o que eu sempre esperei durante toda a minha vida foi viver para ver este momento. E o Senhor me deu muito mais do que eu pensava, do que eu imaginava pudesse acontecer em minha vida. Eu não somente vi o Messias, o Salvador, a luz das nações, a consolação do teu povo, mas o próprio Senhor permitiu que eu o tomasse em meus braços. Eu vi o Senhor, eu vivi para ver a minha salvação. Isto é literal, isto é fato, isto é de verdade. Então, Senhor, já podes me levar. Podes levar o teu servo, porque a tua promessa se cumpriu em minha vida. Repito, mesmo em avançada idade, a despeito de toda decaída moralidade do seu tempo, apesar de uma decadência na religião instituída, apesar de um sistema político falido, apesar das grandes dificuldades, Simeão, mesmo em avançada idade, continuou acreditando na promessa de Deus em sua própria vida. Simeão, este homem já muito experiente, um homem que já tinha visto tudo e de tudo em sua vida, mas um homem que não perdeu a sua fé, um homem que soube guardar o seu maior tesouro no coração e na mente, um homem que acreditou numa promessa e viveu em função daquela promessa de ver a luz das nações, de ver o Messias, de ver o Salvador, o Consolador do seu povo, um homem que era, portanto, muito além do seu tempo. Ah, meus irmãos, ah, meu amigo, como nós precisamos, em nosso tempo, convivermos com pessoas assim como foi Simeão. Pessoas que não perdem a fé, que sejam justos e piedosos, que sejam verdadeiros em sua adoração. Como nós precisamos estar junto a pessoas como Simeão, que apesar de viverem em meio à decadência moral, em meio ao caos político, social, financeiro, sabem que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele haverá de cumprir, e que tudo aquilo que Ele falou, se fará. Como nós precisamos não somente
aqui digo, convivermos com pessoas desta naipe, desse estilo, que tem esse sentimento de adoração, de extrema confiança em Deus, não somente aquela convivência, mas sermos pessoas como Simeão, que apesar da decadência moral, política, social, continuam crendo nas promessas de Deus. A minha oração e o meu desejo é que você seja esse tipo de pessoa. Não se importe com a descrença, não se importe com a indiferença das pessoas em relação a Deus que estão à sua volta. Não se importe com o mundo que já se tornou injusto e imoral pela própria falta de Deus. Viva o que você tem para viver. Viva para Deus até que todas as suas promessas se cumpram em sua vida. E ao ver Jesus, o Messias, o Salvador, a consolação do povo de Deus, faça como Simeão. Agarre-se a ele e diga: eu vi o Senhor na minha própria experiência de vida. O Cristo de Deus se tornou meu Salvador. Agora, Senhor, se quiseres e quando quiseres, pode levar o teu servo, porque os meus olhos te viram. Eu me lembro aqui de Maria, que certa feita, após a ressurreição do Senhor, agarrou-se ao Senhor Jesus, a ponto de o Senhor Jesus dizer a ela: me deixe, Maria. Eu me lembro de uma outra Maria, que assentada aos pés do Senhor, escolheu a melhor parte. Eu me lembro de pessoas como Mateus, que quando ouviu o chamado do Senhor Jesus, deixando tudo, seguiu ao Senhor. Nós precisamos de pessoas como estas, como Simeão, como Maria, como Mateus. Seja uma dessas pessoas, mas viva na presença do Senhor para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui juntos. Colocamos nossa vida em tuas mãos e esperamos a Deus que o Senhor nos ajude, não somente a sermos como Simeão, mas a termos a nossa própria experiência de salvação com Jesus, de ver a Jesus como Messias, o Cristo de Deus, o Salvador das nossas vidas, a consolação do teu povo. Ó Deus, nos ajude, dá-nos, ó Deus, direcionamento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Seja você este que vê a Jesus como Cristo de Deus, como Salvador, como a sua consolação. Nós oramos assim, pedindo a Deus que te abençoe nesse sentido. Amém.